começar, então, o nosso mini simpósio, digamos assim, sobre o Setembro Vermelho, em relação ao nosso engajamento, em relação à divulgação de informação, do nosso querido acadêmico, Cláudio Domênico. Nosso acadêmico, ele é doutor e mestre em cardiologia da UFRJ, ele é membro da nossa Academia de Medicina do Rio de Janeiro, além de ser especialista em divulgação da informação. Ele nos ajuda também a divulgar as informações através dos meios de mídias, de livros, é escritor também, atua fortemente na prevenção e é um grande prazer tê-lo hoje conosco em relação à sua presença, à sua aula. A gente gostaria de agradecer. Bem, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação à apresentação. Então, como uma titulação aqui, uma coisa importante, eu sou membro da OAS, depois do Fernando, eu sou membro do Órgão dos Admiradores da Samanta. O presidente vai fazer um trabalho tão bacana, tão bonito. Parabéns, senhor. Então, vai falar sobre o Setembro Vermelho. O Setembro Vermelho é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Cardiologia aproveita para divulgar, para falar de prevenção. A relevância do tema, as doenças cardiovasculares ainda representam a principal causa de mortalidade no mundo. 1 em cada 3 mortes no Brasil é de causa cardiovascular. Nós estamos acostumados a trabalhar em prevenção sobre esses fatores aqui. É fácil medir a glicose, é fácil medir o colesterol, é fácil saber a carga tabágica, medir o peso. Mas a doutora Lilian, que é craque na área da psicologia, psiquiatria, ela não tem ainda um biomarcador para falar assim, quanto estressado, quanto ansioso, quanto perfeccionista, quanto culpa. Mas esses fatores chamados emocionais, cada vez são mais valorizados também na saúde cardiovascular. Né? A espiritualidade, foi falado aqui, religiosidade, e isso tem muita evidência científica há algum tempo. Esse trabalho do Alan Rosansky, do Mount Sinai, é de 2014, publicado no JACC. Então mostram que comportamentos inadequados, como dieta, sedentarismo, emoções negativas, pessimismo, solidão, vida sem propósito, adoecem. Mas emoções positivas, otimismo, estar socialmente conectados, vida com propósito, o que faz? Nos protege, é um antídoto. Mesma coisa diz Randall Thomas da Clínica Mayo. Depressão, ansiedade, hostilidade, raiva, baixo estado socioeconômico, adoece. Mas expressar gratidão, perdoar, senso de humor, otimismo, sulfura, só que é difícil mensurar, mas as evidências são cada vez maiores. Essa autora de Harvard, Juliane Holt-Lunstad, ela nos fala que fumar, ou seja, o isolamento social é tão tóxico quanto fumar 15 cigarros por dia. Impressionante. A solidão é tóxica, a solidão mata. E aí tem o infarto no Covid. Será que o infarto no Covid foi pela doença do Covid que causa infarto? Será que foi a vacina, como alguns querem crer? Ou será que foi pelo isolamento, pelo distanciamento social que se fazia necessário naquele momento? Não vai visitar seu avô, não vai visitar seu pai, e nós ficamos isolados. O segredo da prevenção passa pela educação. A palavra educação do latim ex ducere, conduzir para fora. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, já dizia Nelson Mandela. O Brasil passou uma transição demográfica. Isso aqui foi por conta dos Jogos Olímpicos. O Lancet publicou isso aqui em 2012. E olha que interessante o que aconteceu. Mortalidade por doença infecciosa despencou, mas aumentou muito a mortalidade por doença cardiovascular e sobrepeso. Não é? Qual é o custo de vida não saudável? Para vocês terem ideia, esses 4 fatores, inatividade, tabagismo, dieta inadequada, responde por 80% dos casos de doença cardiovascular e 90% dos casos de novos casos de diabetes médica, JACC 2020. Mas tem vingança contra isso? Esse artigo, apesar de ser um pouco antigo, de 2009,
Archive Internal of Medicine, é muito interessante. Foi realizado na Alemanha, em Potsdam, por 23 mil indivíduos entre 35 e 65 anos, que foram seguidos durante quase 8 anos, 7,8 anos. E olha que interessante, 4 variáveis: manter o IMC abaixo de 30, não fumar, uma dieta saudável, rica em fibra e com pouca carne, e exercício meia hora por dia. Quem adotar os 4 estilos, baixa incidência de diabetes, de infarto, de AVC e câncer. Isso é relativamente barato, isso é replicável. Não estou falando aqui de coisas caras, né? Estou falando de prevenção. Como é que a gente adquire bons hábitos? Tudo começa na infância, né? Já dizia Pitágoras: educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E aí você fala, se você fizer o dever de casa, pode comer um lanche, um fast food no final de semana. Mas quando essa criança cresce, você fala, olha, não come fast food, faz mal. Mas a educação errada começou lá atrás. E os alimentos processados e ultraprocessados? Recentemente teve um projeto no estado do Rio de Janeiro, proibimos os alimentos ultraprocessados. Aquela máxima, descascar mais e desembrulhar menos. Mas isso daí é tão importante que esse artigo de setembro de 2025, que acabou de sair no Circulation sobre alimentos ultraprocessados, faz um elogio ao nosso Estado. Olha lá, termina o artigo falando que Rio de Janeiro e Niterói no Brasil, junto com outros países, né, não só aqui, mas Rio de Janeiro e Niterói foram pioneiros em tirar os alimentos ultraprocessados das escolas públicas. Então temos também elogiar aqui os nossos governantes. E a cardiologia comportamental? Mudar o comportamento é a coisa mais difícil. Desde 2012, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já falava: cardiologia comportamental é o novo desafio dos médicos brasileiros. É muito difícil mudar o comportamento. Jung já dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E aí na adolescência a criança não quer ler, aí o pai chega no consultório e comenta: a escola não ensina meu filho a ler, o negócio começa em casa. Quantas vezes você presenteou seu filho com livro? Quantas vezes você leu para o seu filho? Quantas vezes você levou seu filho à biblioteca? E pior, quantas vezes seu filho te viu lendo? Ele não te vê lendo, não tem exemplo em casa. E aí você quer culpar a escola. Outra forma de mudar comportamento, prevenindo. Quantas mortes foram prevenidas com essa política pública da lei seca? Devia existir uma lei também de que? De andar no acostamento, né? Uma vergonha. Quantas pessoas morrem? Uma forma de corrupção. Você rouba tempo do outro. Não vou entrar em detalhes, mas as duas técnicas mais utilizadas para mudar comportamento: behaviorismo do Skinner, acabei de citar, punição e recompensa, e a outra é o automatismo, William James. Né? Você acorda todo dia, você escova dente, ninguém te dá dinheiro. Você entra no carro, você põe o cinto de segurança, ninguém te dá dinheiro. Leva 3 meses para você fazer aquilo. Então o automatismo mostra que, o que a gente sabe hoje, 43% das nossas atividades cotidianas são automáticas. Você faz automaticamente. E a gente tem que alinhar o bom hábito com esse automatismo. E a saúde mental? Bem, burnout, para vocês terem uma ideia, eu falei que nos Estados Unidos, aqueles 4 fatores, 200 bilhões de dólares. A saúde mental, só o burnout, 190 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, assim, já faz parte do CID-11 como um fenômeno ocupacional, e cada vez se fala mais da saúde mental. Acabou de sair agora também, em setembro de 25, um consenso no State, uma posição da Sociedade Europeia da Cardiologia. O que é o forte desse statement? Saúde mental e doença cardiovascular são indissociáveis, são inseparáveis. Está lá no documento: após o infarto, 30% das pessoas vão ter depressão. E a ansiedade antecede as doenças cardiovasculares em 29%. Então nós temos que falar mais cada vez de saúde mental. Aqui falando um pouquinho de atividade física. Olha só, em 2017, pesquisa nacional por amostragem de domicílio,
O estado que menos fazia atividade física, qual que era? Rio de Janeiro. Como o Rio de Janeiro é uma academia a céu aberto, balela, Zona Sul não elege ninguém. Desculpa, a lagoa, a praia, subir a mesa, isso nada. Periferia conflagrada, as pessoas não podem fazer exercício. O Rio de Janeiro está ali embaixo. O primeiro estado da federação a ter um médico da cardiologia do exercício foi Vitória. Agora que estão começando a ter esses profissionais. O Rio de Janeiro melhorou um pouco. Agora isso é dado do Digitel 2025, Rio de Janeiro saiu de 27 para 23. Floripa, parabéns, está lá em cima. Precisa de incentivo público. Como é que vai fazer exercício numa área conflagrada? Doenças do mundo digital. Eu falei lá atrás do isolamento social, da solidão. Outra causa do isolamento social são as mídias sociais. Faz parte do contexto das doenças do mundo digital. Eu fiz questão de falar que o celular, principalmente, aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Quantos de vocês não vão no restaurante, não veem cada um lá, no celular, nos falando, nos comunicando? Poluição. O maior especialista que nós temos aqui da América Latina, o único membro da Academia Mundial de Ciência é Paulo Saldívar, brasileiro. Paulo Saldívar fala muito disso, e eu trouxe, já em 2019 no ESC, mostrava-se que a poluição na Europa mata mais do que o tabagismo. O país que mais polui na Europa é a Alemanha. Então, assim, é incrível isso, né? Aí o Paulo Saldívar publica isso aqui, ó. Em uma hora de trânsito em São Paulo, você dentro de um carro, vidro fechado, no ar-condicionado, você está fumando 5 cigarros por dia. Aí você tem um infarto, um AVC, mas eu nunca fumei. Esse é um novo fator de risco muito importante. Depende das autoridades públicas atuarem aqui também. A autoridade pública, vamos poder assim, políticas públicas, talvez a mais bem sucedida no Brasil, falei da lei seca, mas é do INCA, Ministério da Saúde, com tabagismo. Não pode televisão, não pode propaganda, não pode, dificultou. Olha o que aconteceu ao longo dos anos com o tabagismo no Brasil. Precisamos de política pública. Essa é mais um elogio à atuação do Ministério da Saúde e do INCA. Dois grandes sequestradores do tempo que nós temos hoje: consumismo em excesso, sem necessidade, e just watch, tela demais. A pessoa fica sentada, vendo série, tela, aquelas coisas o tempo todo. No meu primeiro livro, do Te Cuida, eu procurava ressaltar a importância entre o equilíbrio da pessoa física e a pessoa jurídica. CNPJ, CPF. Dava as várias dimensões da saúde. Com o tempo, no meu amadurecimento também, eu fui vendo que isso não era o suficiente. No meu segundo livro, eu saí da ideia do Homo sapiens, que pensa muito em si, para o Homo consciens, que pensa na saúde planetária. Então temos que falar de desigualdade social, de educação, condições de vida, mudanças climáticas, segurança. Ou seja, essa é a mudança que nós, como ser humano, temos que adotar hoje, porque senão o planeta vai acabar. Dentro dos 10 minutos que me cabia, eu trouxe essa frase do Juvenal para encerrar: mente sã, corpo são. Dizem que em 2030, a doutora Lília me corrija depois, que a depressão e a ansiedade serão as doenças mais prevalentes. Nós estamos muito perto disso. A saúde mental é muito importante. Calcular o risco cardiovascular, tem várias calculadoras, da SBC, do American Heart, a mais utilizada é a Prevent, tem um score que é da Sociedade Europeia. Isso é relativamente fácil. Difícil é você avaliar os fatores mentais, que são muito importantes, e principalmente, esse adotar hábitos saudáveis envolve família, envolve sociedade, envolve universidades, envolve isso aqui, academia, envolve política pública. Então, é um conjunto de esforço. Isso é necessário de parte de todos nós. Então, eu trouxe essa frase aí do Juvenal para encerrar, porque não adianta fisicamente você estar bem e emocionalmente, às vezes, você não está. Isso está muito relacionado a essa bidirecionalidade. Saúde mental e saúde cardiovascular, conforme eu mostrei para o senhor. Agradeço a oportunidade, a presidente Samanta, de falar aqui rapidamente 10 minutos para o senhor. Muito obrigado. Quer falar, doutor?
gentileza, então gostaria de... Teremos os debates. Vamos apresentar o doutor Mauro Alves, da Subterna, sobre a redução de testosterona e derivados dos desfechos cardiovasculares. O Mauro também, que é PhD, criado da PES e da PAC. Bom dia a todos, desculpe o atraso, eu levei 3 horas para chegar da Ilha do Governador até aqui. Tinha um incêndio no propósito. Bom, a nossa apresentação tem como título Reposição de testosterona e derivados e desfechos cardiovasculares. Como cardiologista, nos próximos 10 minutos, eu vou me ater à segurança em relação a desfechos cardiovasculares em 2 populações distintas. Em relação à norma do Conselho Federal de Medicina, a resolução da Anvisa, eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Em termos de prevalência, essa vai variar de acordo com o local em que eu estou estudando, em relação à faixa etária, em relação ao sexo, em relação à data. Mas eu trago para os senhores como exemplo uma interessante publicação do JAMA de 1993, em que ele fala que estima-se que pelo menos cerca de 1 milhão de usuários ilegais atuais ou antigos de esteroides anabolizantes existem nos Estados Unidos naquela oportunidade. Estou cansado que eu vim correndo. E uma revisão sistemática do PubMed datada de 2015, que cerca de 3% de todos os jovens do sexo masculino nos Estados Unidos já usaram em algum momento esteroides anabolizantes. E em relação ao Brasil, uma publicação de abril de 2024 da revista Valor Econômico, com fonte a Anvisa, dizendo que a venda de anabolizantes com testosterona sintética no Brasil saltou 670% nos últimos 5 anos. Então está aí a magnitude de um problema de saúde pública que gera, do ponto de vista comercial, milhões de dólares. Anabolizantes. Quando o seu uso é indicado, o uso de testosterona, esteroides anabolizantes sintéticos está indicado em situações clínicas específicas, em doses mínimas, com o intuito de regularizar a disfunção hormonal, como no caso de homens que apresentem deficiência documentada, tanto laboratorial e clínica. As apresentações são variáveis. Vai de injetáveis curta e longa duração, a mais frequente, nasal, oral, gel, adesivo transdérmico e subcutâneo e implantes nessa região. Eu não vou, até por avançar da ordem, e não é o objetivo dessa apresentação, falar da reposição de testosterona na mulher em casos específicos, ou então naquele propalado, famigerado kit beleza, não é o objetivo dessa apresentação. Segurança cardiovascular a longo prazo da terapia com testosterona, o famoso estudo Traverse. Esse estudo começou em 2018, terminou em 2022 e foi publicado no New England em 2023. Teve como autor principal o Dr. Linkoff e um dos autores, o professor Steven Nisse, um respeitado pesquisador que eu tive a oportunidade de passar no seu serviço há 20 anos atrás, quando ele era diretor-presidente do Departamento Cardiovascular da Cleveland Clinic, em Ohio. Esse estudo tinha como finalidade atender uma exigência do FDA, que até então os estudos eram conflitantes em relação a isso. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo e de não inferioridade, sobre terapia com testosterona. Envolveu 5.246 homens de 45 a 80 anos de idade que tinham o diagnóstico firmado de hipogonadismo e que apresentavam doença cardiovascular pré-existente ou um alto risco cardiovascular. Portanto, nós estamos falando de um universo de alto risco.
O endpoint primário foi o MACE 3, que incluía IAM não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular. O estudo não encontrou aumento em eventos cardíacos adversos graves ou eventos relacionados à próstata, incluindo aí câncer de próstata. Mas houve um pequeno aumento no risco de fibrilação atrial, injúria renal aguda e embolia pulmonar. Mas o desfecho primário, que era de segurança, foi dado como favorável. Poderia aqui ficar falando mais meia hora a respeito de limitações e uma análise crítica desse estudo, mas não temos tempo, não vem um caso. Mas é fato que esse foi o principal estudo, em termos de randomizado, que a gente tem até então. Então, parece que responde, no momento, a primeiro questionamento no primeiro cenário, ou seja, ela parece ser segura, bem indicada e se monitorada ao longo do tempo. O segundo estudo que eu trago para os senhores, e é o segundo exemplo dentro desse cenário inicial de segurança numa população que necessita fazer essa reposição, é uma revisão sistemática que foi publicada no Program in Cardiovascular Disease em 2024, que foi feita uma revisão sistemática, uma meta-análise de 30 estudos randomizados, em que, em relação também nesse mesmo cenário, hipogonadismo, terapia com testosterona e desfecho cardiovascular. Em relação à mortalidade cardiovascular, em relação à mortalidade de todas as causas, infarto do miocárdio, acidente encefálico ou algum evento cardiovascular, não houve diferença significativa entre os grupos. Então, eu acredito que esses dois primeiros estudos apresentados sintetizam a primeiro questionamento no cenário de quem precisa usar. É o que, na minha opinião, é o que tem de mais forte na literatura no momento. Bom, mas qual é o outro lado da moeda? O outro lado seria os esteroides anabolizantes. Eu posso utilizar para fins estéticos? O uso desse testosterona não está indicado para fins estéticos. Inclusive, o nosso Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição deles e para ganho de massa muscular, fins estéticos para desempenho esportivo, devido aos bem fundamentados efeitos colaterais já publicados com risco, inclusive, de morte. Existe uma resolução datada de abril de 2023, no Diário Oficial da União, que versa sobre essa temática. Aí eu trago dois exemplos desse cenário, em que ela não seria segura. O primeiro cenário, um estudo publicado no JAMA, de agosto de 2025, em que o objetivo era avaliar o status cardiovascular em atletas recreativos dinamarqueses, homens e mulheres, usuários de esteroides anabólicos, em comparação a não usuários. Foi um estudo transversal, de 164 participantes, atletas recreativos da Dinamarca, e eram divididos em 3 grandes grupos. O pessoal que usava testosterona, o pessoal ex-usuário, aí a definição de ex-usuário é que teriam interrompido há pelo menos 3 meses antes do estudo a testosterona, e não usuários. Foram recrutados das academias da Dinamarca entre março e dezembro de 2022. Utilizou-se para a mensuração dos desfechos o Doppler carotídeo, Doppler femoral, a angiotomografia coronariana com score de cálcio e o ecocardiograma, em que se avaliava a massa ventricular e a fração de ejeção. Como resultado, a exposição atual cumulativa aos esteroides anabolizantes teve associado a achados cardiovasculares adversos. Aí eram calcificações nesse grupo mais graves e a disfunção ventricular em ambos os sexos, nos atletas com uso de esteroides superior a 5 anos. Então, naqueles atletas que faziam uso de testosterona por 5 ou mais anos, era maior a prevalência, era mais grave esses desfechos avaliados através dessas mensurações. E o último estudo que eu trago para os senhores, em relação a esse outro cenário, seria um estudo específico numa população de fisiculturistas, datado de 2025, que foi uma coorte retrospectiva realizada por pesquisadores da Universidade de Pádua, na Itália, que apontou que fisiculturistas profissionais apresentaram um risco 5 vezes maior de morte súbita comparado com atletas amadores. Foram avaliados 20.286 atletas que competiram em eventos entre 2005 e 2020, com um período médio de acompanhamento mais de 8 anos. Foram identificadas 121 mortes de fisiculturistas e destas 38% eram mortes súbitas. As causas exatas desses óbitos não são claras, mas o estudo aponta para uma combinação de práticas perigosas, como treinamento de força extrema, dieta rigorosa, desidratação, uso de diuréticos e uso de testosterona. Para fazer essa apresentação,
volto para me pedir desculpas aí pelo atraso, né? Aí por estar ofegante que eu vim correndo. 3 mensagens finais. Os esteroides anabolizantes indicados corretamente possuem classe de recomendação 1 em nível de evidência A, pelas diretrizes da Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia e de Urologia, que o dano endotelial, a aterosclerose acelerada e a cardiopatia hipertrófica se desenvolvem silenciosamente e podem levar a eventos cardiovasculares graves, anos após o seu uso inadequado, evidentemente. E que existem falhas na nossa fiscalização, pois elas podem ser adquiridas facilmente no comércio, na internet e nas academias de ginástica. Muito obrigado. Essa foto é do professor Joseph Brugada, um arritmologista espanhol, que foi durante um curso de arritmia aqui no Rio de Janeiro. O professor Brugada, junto com o seu Joseph Brugada, junto com o seu irmão Pedro, foi quem descobriu a síndrome que leva o nome da família, a síndrome de Brugada, que pode levar à morte súbita, em homenagem a ele. Bom dia a todos. Então agora eu vou chamar o professor Fernando Rangel, acadêmico Fernando Rangel, que é mestre e doutor em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador da cardiologia do Procardíaco. Então, obrigado, doutor Fernando. Obrigado, acadêmico Alexandre. Obrigado pelo convite, pelo presidente. O meu assunto é fibrilação atrial. A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum da prática médica. E a fibrilação atrial é uma condição que não interessa apenas ao especialista, ao cardiologista, interessa a todos os médicos. Por quê? Ela vai ter interseção com inúmeras especialidades. Neurologia, psiquiatria, endocrinologia, gastroenterologia, cirurgia, e por aí vai. Todas as especialidades. Então, todo médico precisa conhecer a fibrilação atrial. Fala um pouquinho de epidemiologia. Observe que a fibrilação atrial, a prevalência tem aumentado ao longo dos anos. Ela é muito prevalente no idoso, no muito idoso é extremamente prevalente, mas no homem branco. Observe que esse gráfico de prevalência mundial, na América do Norte e nos países nórdicos da Europa, a prevalência é altíssima. No Brasil, a prevalência é intermediária. Quais são os fatores de risco para a fibrilação atrial? Obesidade, sedentarismo, tabagismo alto, distúrbios do sono, hipertensão, diabetes, distúrbio da tireoide, lipidemia, doença valvar, doença vitral, comunicação interatrial, infecções, renal, refluxo, enfim, gastroesofágico. É uma doença que tem vários fatores de risco, todos os fatores conhecidos de aterosclerose são comuns para a fibrilação atrial também. É um ritmo fácil de diagnóstico, não existe onda P no traçado e o RR é totalmente irregular, irregularmente irregular. Quais são os sintomas associados? Muitos sintomas. Se configurou um pouquinho, mas o mais comum é palpitação, dispneia, intolerância ao esforço, pode ter síncope, dor torácica, angina, em casos de fibrilação com resposta ventricular elevada. Síncope pode acontecer em casos com também com resposta alta ou com bradiarritmia associada. É comum nas condições chamadas de doenças do nó do sistema atrial, fibrilação atrial, quando reverte, faz uma pausa longa, você estiver em pé, cai e desmaia. Declínio cognitivo. A fibrilação atrial em sua fisiopatologia enseja grande avanço no declínio cognitivo. Microembolizações cerebrais, microhemorragia, isquemia cerebral e por aí vai, inflamação cerebral. Quais são os recursos para, e obviamente o acidente vascular encefálico. Quais são os recursos para diagnosticar? Isso tem avançado muito. O principal recurso é o eletro. O eletro é o padrão ouro, o eletro de 12 derivações convencional. Tem que ter 30 segundos no traçado. Essa é a definição clássica que ainda é utilizada. No entanto, o Holter pode ser estendido de 24 até um mês. Dispositivos implantáveis têm sido bastante utilizados ultimamente, principalmente quem tem marca-passo, é fácil verificar a frequência atrial rápida, ou outros dispositivos como o Lupa implantável, celulares, palpação do pulso, claro, e relógios inteligentes.
Isso está na ordem do dia. A acurácia diagnóstica de tais ferramentas. É boa, me desconfigurou, perdão. Mas eu queria dizer a vocês que o smart, o relógio inteligente, essa última diretriz saiu semana passada da Sociedade Brasileira de Cardiologia, validou o uso do relógio. O relógio, ele é capaz de ter duas funções, né? Uma frequência da frequência só, da gráfica de frequência. O outro tem um elétron nele, um traçado de elétron. Pode ser uma ou duas derivações. E com isso, quando é interpretado por um médico com conhecimento cardiográfico, ele é validado. Tem inúmeros estudos validando isso. Observe isso hoje, é pena que está desconfigurado, mas dá para ver aqui, que a sensibilidade vai de 91% a 100%. Então aumenta bem a sensibilidade diagnóstica. Por quê? Porque é um contínuo. Está sentindo alguma coisa, ele aperta o botãozinho e registra aqui. Enquanto com o Holter no tempo limitado. Como se deve pesquisar o diagnóstico? Desconfigurou. Como se deve pesquisar? Deve ser pesquisado a partir de 65 anos, todo mundo tem que fazer um eletro sistemático no consultório. Se o paciente tem muitos fatores de risco, você pode pedir ou tem sintomas, você pode avaliar com Holter, você pode avaliar com essas tecnologias que eu mostrei. Um capítulo muito especial e à parte também é um indivíduo que pensa uma questão comum na prática clínica. Uma pessoa que teve um AVC isquêmico e não tem uma causa aparente. Você estuda os vasos cerebrais, não tem uma placa estável nem na aorta, nem nos vasos cerebrais, nem intracraniano, né? Nem na carótida, nem no sistema posterior. E você suspeita que aquele AVC chamado criptogênico seja cardioembólico e a fibrilação atrial está presente em 1/3 dos casos. Então você pode monitorar, por exemplo, esses casos com Holter convencional, mas a sensibilidade é baixa, 2, 3%, 24 horas. Você pode estender isso até 4 semanas, que aumenta para então de 20% de sensibilidade, e se não detectar, você pode botar um receptor implantado. E fica até 3 anos monitorando. Quem desconfigurou isso? Aqui, vou mostrar aos senhores que existe uma maneira, a fibrilação atrial tem alguns problemas. Os dois principais é a descompensação cardiovascular, então muito acelerado, perda do pico atrial, e o outro, ciência cardíaca, angina, infarto, baixo débito, sistêmico, coronariano ou cerebral, e o outro problema é acidente vascular encefálico, que é uma fonte cardioembólica, né, de êmbolos, trombos e êmbolos. Átrio fibrilante, não contrai, remora de sangue na auriculeta, por exemplo, esquerda, sangue parado, coagula, forma um coágulo, então pode estender do átrio, ventrículo, pode para a aorta. A maioria dos fenômenos de embolia arterial é cerebral. É uma causa comum. Então, existe um score de risco embólico, cardioembólico ou trombótico, que é o Chagas-Vaz. Se tem doenças cardíacas, se tem hipertensão, se tem idade acima de 80 anos, ganha 2 pontos, se tem diabetes, se tem AVC prévio, ganha 2 pontos, se tem mais de 65, ganha 1 ponto. E também tem um score de sangramento que compartilha vários desses parâmetros. Quais são os objetivos desse manejo? Os objetivos são melhora de qualidade de vida. O paciente com fibrilação atrial perde qualidade de vida. Ele tem muitos sintomas, ele pode ter demência, ele pode ter insuficiência cardíaca principalmente, pode ter intolerância ao esforço, dispneia ao esforço, pode ter AVC e ficar sequelado, terapia antitrombótica, controle de frequência ou controle do ritmo. Observem aqui nesse diapositivo as várias especialidades que estão entrelaçadas nesse conjunto. Vamos ver um caso clínico rapidamente. Um homem jovem, 45, só hipertenso leve, que teve percepção de irregularidades, palpitações irregulares, aceleradas, taquicárdias, depois de jogar uma partida de tênis bastante intensa e havia tomado uma garrafa de vinho na véspera. Ele chegou à emergência de 50 batimentos, era uma fibrilação atrial, sem nenhuma alteração no exame clínico, sem hipotensão, sem congestão pulmonar. Foi medicado com um anticoagulante direto, edoxabana, metoprolol intravenoso 555, baixou de 150 para 110. Em 3 horas do uso do inibidor direto, você pode fazer cardioversão. Fiz até um transofástico, não era absolutamente necessário, que foi menos de 24 horas, mas não tinha trombo, cavidade todas normais, a esquerda normal, função preservada, cardioversão sincronizada, bifaz, 200 juros. Aqui é interessante, você dá a carga máxima logo, cargas altas, que você fica evitando repetir cargas. 200 juros, naturalmente sincronizado. E foi liberado pelo edoxabana por 4 semanas, que é o padrão, e metoprolol oral, e diminuir gesto alcoólico.
Aqui para mostrar as evidências disso, do choque e tal. Ele foi readmitido um FA outra vez, um mês depois, uma frequência de 120. Novamente recebeu beta-glutamina injetável, dessa vez profenona, com agente antiarrítmico da classe 1C, e com isso ele se presta muito para a reversão em pacientes que têm função ventricular preservada e não tem doença cardíaca estrutural. Então, os pio-deporte, depois que ele foi testado, ele tem 90 minutos. Ele pode fazer isso ambulatorialmente, levar um remédio no bolso. Então, foi medicado doxabana e metrolol, pseudometrolol, porque se ele outra vez fizer a fibrilação, não acelera a resposta, e profenona 3 vezes 150. E foi discutido com ele riscos e benefícios, ele optou fazer uma ablação eletiva. Depois da viagem dele, levou o profenona no bolso. Aqui são as evidências disso, profenona, o pio-deporte. A glutarona intravenosa pode ser usada para reversão química, mas da mutaflebite demora mais tempo. Se ele não tiver doença estrutural, ele vai fazer profenona. Seguindo o princípio de beta-glutamina, tudo desconfigurado. São as doses também que têm maior relevância. Então, uma fibrilação arterial, você pode fazer ablação com catéter, se ela de limite decente, quanto mais recente, melhor o prognóstico da ablação, para evitar internações de desfechos cardiovasculares. Se o paciente tiver insuficiência cardíaca, há uma tendência muito forte de fazer a ablação hoje em dia, que diminui, melhora o prognóstico, diminui a mortalidade de internação por IC, diminui a progressão do FA, e diminui essa progressão, diminui demência, diminui a progressão de anormalidades cardíacas estruturais. Fibrilação atrial leva a remodelamento elétrico do ato e mecânico. Então o ato vai se dilatar e ficar preenchido por fibrose. Então você vê no eletro aquele ato grande, aquele peito entalhado, alargado, com índice de Morris V1. Você vê no eco, no volume grande, você vê na ressonância fibrose atrial, não é realce atrial. Nem todos os aparelhos dão isso, tem que ter um software especial. É a chamada cardiomiopatia atrial, que é fator de risco independente para a fibrilação atrial e desfecho cardiovascular diverso. Essa diretriz saiu semana passada da SBC, mostrando que o paciente sem doença estrutural, sintomática, com fibrilação atrial, você pode fazer com primeira linha, no jovem, com poucas mobilidades, a ablação, se ele topar isso, e a primeira linha, se ele já usou antiarrítmico e foi refratário. Você pode optar por tratamento químico profenona também, com recomendação 2A, que é 1A. Se ele tiver a insuficiência cardíaca e cardiopatia estrutural, fibrilação atrial, é primeira linha, com fração de ejeção reduzida a ablação. Você pode usar, dos fármacos, é apenas a glutarona, que não deprime a função. Se tiver fração de ejeção baixa, é só a glutarona que pode ser utilizada na fibrilação atrial com fração de ejeção reduzida. Para controle de frequência, você pode usar beta-bloqueador, a droga de escolha, quando uma fração de ejeção reduzida quanto alto, e antagonista de cálcio não dividido, quando tem fração de ejeção preservada apenas. Um outro caso, rapidamente, é um homem de 78 aqui, hipertenso, diabético, que tem mais fator de risco, e já com diagnóstico de fibrilação permanente. Deve estar o adjetivo crônica, não é crônica, é permanente. Por quê? Porque o conceito de permanência é você e seu paciente chegar numa coisa que não vale a pena mais reverter aquilo. Você chegou à conclusão que não vai mais investir em cardioversões, em ablações, qualquer que seja o procedimento. Permanente é isso. É mais um acordo entre o médico e o paciente, uma visão nesse sentido. Então ele é permanente, ele vinha uso anticoagulado adequadamente, estava normotenso, frequência controlada, creatinina normal. Ele teve uma hemorragia intracraniana, uma decorrente de angiopatia milóide, uma doença que faz a hemorragia cerebral recorrente, é um risco permanente de hemorragia. Então ele vinha anticoagulado adequadamente, teve a hemorrágica com angiopatia milóide. O que fazer com ele? Vou reiniciar a anticoagulação com a apixaban em dose menor, não vai adiantar. Vou só expor o risco tromboembólico sem diminuir tanto o risco hemorrágico. Trocar por dabigatran também não me parece adequado. Trocar por varfarina, péssima opção. Varfarina é um remédio muito difícil. Após liberação neurológica, aí você pode usar um recurso de oclusão, botar um oclusor na auriculeta, fecha a entrada da auriculeta, ou a saída da entrada. E com isso, você põe um dispositivo percutâneo e isola a auriculeta do lado esquerdo. E assim, ali onde tem a fonte trombogênica maior, e nesse caso que tem um alto risco trombótico e alto risco hemorrágico permanente, você vai beneficiar o seu paciente. Aqui estão as evidências disso. Aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou como evidência exatamente o que eu falei, de oclusão percutânea da auriculeta em casos de alto risco trombótico e alto risco hemorrágico permanente, que não seja reversível, ou então
que estivesse adequadamente anticoagulado, você entrou agora nessa diretriz, não estava na europeia nem na americana. Estava adequadamente anticoagulado e teve um evento isquêmico cerebral. Aí você pode estar, pela brasileira, você está autorizado a fechar o documento. Bom, respondendo a pergunta, meu paciente tem fibrilação atrial, o que devo preocupar? É uma arritmia de caráter recorrente. Os cardiologistas antigos falavam que a fibrilação atrial desmoraliza o cardiologista. Volta, não importa o tratamento, volta. A ablação é mais eficaz, mas recorre também. 50% há 2 vezes o risco de morte do paciente com fibrilação atrial versus não fibrilação. 2,4 risco de acidente vascular encefálico. 50% de risco de distúrbio cognitivo e demência. 50% de risco de infarto. 2 vezes dobra a morte súbita cardíaca. 5 vezes ciência cardíaca. Ciência cardíaca e fibrilação atrial estão totalmente entrelaçados, totalmente unidos, potencializando um ao outro. Aumenta o risco de doença renal crônica em 60%, 30% de doença arterial periférica. Então, é uma doença extremamente associada a desfecho cardiovascular negativo e qualidade de vida. Então, eu vou avaliar e tratar os fatores de risco para AVC, otimizar todos aqueles fatores de risco que nós falamos, ciência cardíaca, plano de exercício, tratar hipertensão, diabetes, tudo a ver, suprimir tabagismo, tratar obesidade, diminuir o álcool, tratar distúrbio do sono, manejar a fibrilação com a carga de fibrilação, que a gente pode discutir depois esse conceito de carga, pode ser através do controle do ritmo, ou a frequência ventricular. Isso que eu queria voltar para mostrar para vocês. Atenção, cafeína não induz fibrilação atrial. Cafeína não induz. Pode tomar café, que teve problema no café. Tem até um estudo espanhol que mostra que doses moderadas de café diminuem a incidência de fibrilação atrial. Cafeína não induz fibrilação. Está cá de sinusal, fibrilação não induz. Apneia obstrutiva do sono, tem que ser pesquisado, lembrar disso. E aqui são todos esses tratamentos, os fatores de risco que eu falei. Desculpe a desconfiguração. Obrigado pela atenção. Gostaria de convidar agora para a nossa rica reunião o nosso debatedor, professor Gustavo Gouveia. Ele é membro da Casa de Saúde São José, também coordenador da unidade coronariana da Casa de Saúde São José, representando a instituição. Doutor Gustavo, por favor. E convidar também os palestrantes a sentarem aqui na mesa para tirarmos as nossas dúvidas sobre o Setembro Vermelho. Bom dia, queria agradecer o convite da academia, figura da presidente, Samantha. Dizer que foi uma alegria muito grande quando eu vi o programa, tanto pela escolha dos temas, porque realmente são temas da maior relevância na prática mesmo, clínica, né, do dia a dia, foram temas muito felizes. E a escolha dos palestrantes também, fiquei muito feliz, porque são pessoas que eu admiro, que eu aprendi muito ao longo da minha formação. Fernando foi meu chefe, meu eterno chefe, que eu sei de cardiologia, devo a ele. Cláudio Domênico também, São Mauro, todas as pessoas que eu tenho grande admiração. Então, obrigado pelo convite, representando aqui a São José. Acho que a gente podia abrir para pergunta, então, né? Assim, se alguém da plateia gostaria de perguntar, fazer alguma colocação. Professor. Samuel. Então, vou começar. Vou perguntar para o nosso acadêmico Mauro. A gente tem encontrado na área de saúde da mulher uma grande demanda em relação aos implantes de pellets hormonais de testosterona, que se tornou uma febre. E também nas academias, como o Dr. Cláudio Domênico falou, sobre o uso recreativo nas academias da testosterona.
Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais em relação à área de saúde da mulher, a utilização da testosterona dos pellets, que está em alta em evidência e não tem embasamento científico. Samantha, em relação a isso, eu tenho mais para ouvir de você do que de falar como cardiologista, né? Por isso que eu fiquei no hipomandradismo, né, primário, masculino, e não em relação a isso. Eu acho que quando um cardiologista está acompanhando alguém que está fazendo uma reposição de testosterona, é importante que ele tenha esse aval e essa participação multidisciplinar. Em cardiologia, quando tem subdisciplinar, a gente fala em raciocínio. Em relação ao testosterona, a gente fala em relação multidisciplinar. Então, eu, particularmente, não tenho experiência nenhuma em relação a isso. Eu me lembro que tinha um professor na Bahia, né, eu acho que era o Marco Coutinho, né, famoso, que utilizava. O que eu sei de literatura é que isso não deve ser usado. Mas eu confesso a você que eu não tenho a mínima experiência em relação a isso. Eu vou dar um piteco aqui, embora não seja especialista. Eu escrevi um capítulo do livro de reposição de testosterona da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, recentemente, estudei um pouco o assunto. Primeiro que essa ideia que a testosterona na mulher é produzida pela suprarrenal, né? Ao contrário do homem, que pelas gônadas, essa ideia, vem a menopausa, cai a testosterona, não cai nada. A principal indicação pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para a reposição de testosterona em mulher é o desejo sexual, né, hipoativo. Bom, pode ser que mude daqui para frente, pode ser que, mas atualmente é isso. Segundo lugar, em homem, em relação ao que o Mauro apresentou, muitos colegas que fazem reposição hormonal de testosterona acham que todos os problemas estão ali. Vai melhorar o seu cansaço, vai se sentir mais ativo. Cocaína também faz isso. Só que você tem que analisar a pessoa no contexto, como o Mauro falou muito bem. O maior inimigo da testosterona, em primeiro lugar, é a gordura, né? Então, tem que diminuir a gordura. Em segundo lugar, quando ele perde peso, gordura e ganha massa magra, sobe a testosterona dele. E você tem que ter um filme. Pela sociedade europeia é 350, pela americana é 400. Mas a vida inteira o cara teve 380. Então, se ele vem ali com 350, não é uma queda expressiva. Mas a vida inteira ele teve 650, 700 de testosterona. Ele vem com 400, para ele pode ser um hipogonadismo. Então, tem que valorizar a clínica e fazer um vídeo da reposição de testosterona antes de você fazer. O Mauro falou aqui de fisiculturismo. A gente vê muito doente tomando testosterona, e nós que tratamos com doença cardiovascular, com hematócrito acima de 50%. Então, assim, os doentes ficam poliglobúlicos, os doentes ficam com sangue grosso, com sangue viscoso. Esse é o principal risco para a saúde cardiovascular. O Mauro mostrou ali, uso de diurético, desidratação, um pouco ingesto de líquido e toma testosterona em cima. Eu já atendi mulheres no consultório com testosterona de 750. Testosterona da mulher de 15 a 30. 750, ela fica com a voz rouca, hipertrofia de clitóris, agressividade, piora a qualidade do sono. Então eu acho que, além disso, a reposição hormonal, ela deve ser feita, como o Mauro colocou muito bem aqui, em grupo. Eu não sei avaliar um espessamento de endométrio de uma mulher, não sei palpar uma mama. Então, assim, às vezes a pessoa faz uma testosterona, mas não sabe interpretar aquele PSA. Como é que é a densidade do PSA? Como é que é a relação PSA livre total? Quanto que cresceu esse PSA no último ano? Mais do que 0,7? Está tomando remédio de finasterida para queda de cabelo que pode fazer abaixar o PSA? Então, as pessoas que estão fazendo reposição de testosterona estão muito pouco treinadas e mal informadas. Tem que ser feito por gente que conhece, tem bons urologistas fazendo, tem bons endócrinos fazendo, e tem que parar de ser feito por colega da academia. O colega da academia prescreve o Mondial, o colega da academia prescreve testosterona, dá bomba, e aí começam a ter os problemas. Então, eu acho que o Mauro tocou num ponto fundamental, tem que ser feito por quem sabe, por quem estuda e por quem está acostumado a ver isso. O Mauro e o Cláudio tocaram nesse assunto de maneira perfeita. Eu queria só dar um depoimento. Nós fizemos uma sessão em conjunto lá no Procardíaco, uns meses atrás, com o grupo do Américas e o Procardíaco, sobre esse assunto, a reposição de androgênios. E foi feita uma coletânea de casos, né? É impressionante, eu diria que é uma questão de saúde pública, a reposição
recreacional de androgênios em academias, uma problema seríssimo. E nessa sessão se mostrou jovens com cardiopatia dilatada, mostrou jovens que tiveram infarto agudo do miocárdio, com remodelamento ventricular e ciência cardíaca, jovens com AVC, embolia pulmonar maciça, cardiopatia hipertrófica, arritmias, fibrilação atrial, arritmias ventriculares malignas. Então, esse capítulo é seríssimo e isso tem que ser, na minha opinião, um tratamento a nível de governo, de saúde pública, porque esse uso abusivo é seríssimo e está trazendo consequências irreversíveis na saúde cardiovascular. Posso? Oi. Vou perguntar um negócio para vocês aqui. Tem algum perfil para a mesa toda de algum paciente que melhore o risco cardiovascular com a reposição de testosterona? É um inimigo o tempo todo ou algum paciente pode melhorar? Tem algum perfil de paciente que melhore? Melhora sim, tem um coronarismo primário, ela com a testosterona de 200. Você tem uma doença infecciosa aguda. E esse doente, não está sob o risco de câncer de próstata, a principal coisa que você tem que avaliar antes, porque muitas vezes você faz a reposição hormonal, você não vê se esse doente está sob o risco de câncer de próstata. Se ele foi avaliado, ou mesmo se ele teve um câncer de próstata, e esse câncer de próstata é estável, está controlado, e ele está hipogonádico, ele vai melhorar a disposição, vai melhorar o sono, vai melhorar a massa magra, mas aí tem que ser feito e acompanhado. Até assim, às vezes a pessoa fala, vou usar o androgel, a testosterona em gel. O androgel tem uma meia-vida de 24 horas. E aí você passa a testosterona de manhã, toma banho, vai colher o sangue, colhe a testosterona vem embaixo. Você passa a testosterona depois do banho. Você tem que orientar o paciente, ó, você passou a testosterona, 2 horas depois você colhe. Porque senão você vai estar sempre correndo atrás do rabo do cachorro. Ela está sempre achando que tem hipogonático e não está. Porque a nível de testosterona está baixo porque a coleta foi inadequada. Então, assim, se beneficia, realmente você tem razão na sua pergunta, mas ele tem que ser afastado do risco de câncer de próstata. Porque se ele tem um câncer de próstata ativo, ou se ele tem um risco maior, carrega um risco maior, ele vai ter que ser avaliado, fazer uma ressonância, fazer exame, toque, em conjunto com o urologista. Perfeito. Eu tentei mostrar 2 cenários distintos, né? Para quem necessita, mas o indivíduo tem clínica e laboratórios de hipogonadismo, então esse indivíduo precisa, mas tem que ser acompanhado, monitorado e uma decisão em conjunto. Como o professor citou, se o indivíduo tiver, por exemplo, um câncer de próstata em atividade, insuficiência cardíaca descompensada, você não vai utilizar, evidentemente. Mas sujeito da academia, não são jovens, não precisam, isso obviamente não é benéfico. Eles fazem também uma superdosagem. Então, um depoimento, não só isso, mas a pessoa está usando tadalafila antes do exercício. Outro dia eu fui jogar bola na CM e vi um adulto jovem lá tomando Cialis 5 miligramas. Eu até brinquei, você vai jogar pelado ou vai fazer uma atividade sexual? Eu falei, não, doutor, isso não dá mais disposição, é o que eles chamam de pump perfeito. Então é isso que a gente tem que combater, na minha opinião. E agora está surgindo o tal do apelo do exercício, que vem por aí, mas é uma outra história. Eu gostaria de perguntar, primeiro parabenizar o exercício, mas a experiência de vocês com o uso desse dispositivo que substitui o Volta, podendo ficar 1 ano, 2 anos. Vocês têm aí alguma coisa para comentar? A gente tem usado bastante esse tipo de dispositivo, né? Como o professor Fernando falou, especialmente em pacientes que tiveram um AVC e a gente não acha causa, né? Chamado AVC criptogênico, AVC isquêmico. Então, a principal causa seria fibrilação atrial, mas você não consegue surpreender no eletroconsultório, nem no Holter de 24 horas, enfim. Então, a gente tem usado muito nesse cenário, né? Então, o implante é muito simples, né? Quase que ambulatorial, você implanta, o paciente vai para casa no mesmo dia. E aquilo ali você vai fazendo leituras periódicas e tem também um aparelhinho que vem junto, que se o paciente tem sintoma, tem taquicardia, tem palpitação, ele aperta porque ele grava aquele evento, fica gravado no aparelho e aí o arritmologista faz a leitura. Então, a gente tem usado bastante. E depois, se você documentou a arritmia, se você já não precisa mais daquilo, o explante é muito, muito fácil também. Então, a gente tem usado bastante nesse cenário quando a gente não conseguiu surpreender a fibrilação atrial em nenhum momento e
e precisa fazer esse diagnóstico. É um diagnóstico importante ser feito porque vai ter implicação terapêutica. Isso, Gustavo, acho que já esgotou esse assunto. Outra maneira também é o paciente com marca-passo, né? Você pega a atividade arterial acelerada, acima de 175 batimentos no ato, e por mais de 6 minutos. Isso tem uma correlação forte com os desfechos cardiovasculares, principalmente com o AVC. Né? Então, isso tem sido também valorizado. Pede-se que isso seja também documentado no eletro basal. Mas essa atividade arterial acelerada tem sido muito usada em pacientes com marca-passo. Eu acho, o Gustavo falou muito bem, eu tenho só 2 pacientes que botaram o chip, e os 2 foram úteis. Mas eu acho que com a chegada do Apple Watch, como eles melhoraram muito, e custa muito mais barato, só para o dispositivo custa 8 mil, mas o cirurgião que vai implantar o Apple Watch custa muito menos do que isso, você monitora uma série de coisas. Com a melhoria dos dispositivos de captação dos relógios, eu acho que a tendência é usar cada vez mais os relógios, porque o custo é mais barato. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, agradecer a oportunidade de ver a todos, que foi muito bacana o evento. Mas em relação à fibrilação atrial, quando o paciente tem um quadro de fibrilação atrial aguda, qual a preocupação em relação à anticoagulação? Existe uma diferença entre o tempo de anticoagulação do paciente que tem cardiopatia estrutural e que não tem? E outra coisa, é obrigatório o rastreamento no pós, se o paciente está fazendo fibrilação atrial oculta, ou então assintomático, porque frequentemente o paciente está usando algum medicamento antiarrítmico ou beta-bloqueador para se estabelecer um novo critério de interromper ou não a anticoagulação? Vou responder se o Gustavo quiser complementar também, passar para ele depois. Ou vou te dar também, claro. Fez perguntas muito boas, né? A questão do risco tromboembólico, né? Se ele tem fibrilação atrial, teve, paroxística que seja, e foi revertido, e ele tem um Chagas Vasco acima de 2, maior ou igual a 2 para cima, esse Chagas Vasco já implica que ele deva usar anticoagulante perene, né, independente do tratamento, mesmo quando feita a ablação. Então, o que determina mesmo a continuidade do anticoagulante é o Chagas Vasco. É lógico que você pega um paciente jovem, com muito pouco fator de risco, faz uma ablação, o Chagas Vasco é 0, aí você pode normalmente tirar a anticoagulação depois de certo tempo. Mas o Chagas Vasco é que é a grande orientador do uso prolongado ou permanente do anticoagulante. E a primeira era sobre, se o paciente com cardiopatia estrutural e ele tem fibrilação atrial, aí se ele tiver tempo determinado, ou mesmo com 24 horas, se ele tem cardiopatia estrutural, eu acho que todos os cuidados para evitar o fenômeno tromboembólico têm que ser feitos. Lá, o que nós fazemos? No hospital, nós anticoagulamos, damos o DOAC, que tem cardiopatia estrutural a maioria das vezes, e pode fazer hoje em dia o transesofágico em 3, 4 horas, porque o DOAC absorve rápido. A concentração máxima chega em 3, 4 horas, com todos esses fármacos antagonistas diretos. Aí você pode fazer o transesofágico, que tem lesão estrutural, ver se não tem trombo cardiovértice. Se ele não tem nenhuma doença estrutural e tem uma fibrilação atrial com um tempo muito determinado, muito curto, nas últimas 12, 24 horas, que em tese você não precisa fazer transesofágico e poderia iniciar a anticoagulação cardiovertebral. Esse é um assunto dificílimo, o Fernando falou muito bem. Para vocês terem uma ideia, uma fibrilação atrial não tratada, qual é o risco desse doente fazer um AVC? E qual o risco dele sangrar? Você pega o primeiro dígito da idade do paciente. Eu tenho 80 anos. Se eu tenho uma fibrilação atrial e não anticoagula, eu tenho 8% ao ano de chance de ter um AVC. E qual que é o risco de sangramento? 2 a 4. Mas, se eu sango, esquece o 8%, é 100% de sangramento. Então, hoje em dia, a tendência é manter essa anticoagulação, conforme o Fernando falou, mais tempo. Outra coisa que vem mudando, nos doentes que têm doença coronariana crônica, que precisam tomar antiagregante, mas que têm fibrilação atrial, que é uma associação muito comum, que você tem que dar antiagregante e anticoagulante, depois que a doença coronária ficou estável mais de um ano, se você tiver que optar por um, você vai optar sempre pelo anticoagulante. Porque o AVC deixa uma sequela muito grave. Está aqui o professor Oswaldo, o AVC é incapacitante. Então, nós tendemos sempre
a anticoagular mais. E é engraçado, eu tive a oportunidade de trabalhar algum tempo com o Dr. Carlos lá do INCA, lá na cardio-oncologia, lá no PRO, e a gente aprendeu o seguinte com os oncologistas. Os oncologistas têm mais medo de fenômeno trombótico. Nós temos mais medo de sangramento. Então, eles estão com 50, 60 mil plaquetas, eles estão dando anticoagulante. E realmente a trombose é o que mata mais. Então, assim, a tendência é anticoagular mais. E outro detalhe, o Fernando falou aqui, naqueles casos que você não pode anticoagular, que você vai ocluir a auriculeta. Recentemente, há um mês atrás, a ANS aprovou o uso do oclusor chamado Watchman, Watchman Flex, foi aprovado. É um dispositivo caro, 50 mil. Então, a gente vai começar a colocar mais agora. Antes não estava no rol da ANS, você tinha que judicializar. Mas esses dispositivos, nos melhores protocolos que você tem, você vai ter que usar de 1 a 2 meses de um antiagregante associado a um anticoagulante, ou pelo menos um anticoagulante. Mas se eu estou botando, porque ele tem risco de sangramento, como é que fica naquele primeiro mês? Você tem que rezar e tem que ter fé. Não tem jeito. Então a gente corre um risco, tem uma janela aí que não tem jeito. Né? Vamos ocluir a auriculeta, vamos, mas você não pode ocluir a auriculeta e deixar sem nada, porque tem que endotelizar aquilo ali. Então, mesmo esse dispositivo de oclusor de auriculeta, fibrilação atrial é um calcanhar de Aquiles na vida de todos nós aqui, porque 1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos vai ter FA. E é uma das principais causas de AVC, foi falado aqui, o professor Oswaldo está ali presente. Então, é realmente bem complexa essa pergunta do André. E fora que quando eles põem stent, a gente tem que às vezes deixar um período curto de 2 antiagregantes e 1 anticoagulante. Depois de uma semana para uns, um mês para outros, você tira a aspirina e deixa um antiagregante mais potente que um anticoagulante. E reza para não sangrar. Perfeito. Queria só complementar a questão do relógio que o Cláudio falou, que eu sou entusiasta também, eu acho espetacular. E o Apple Watch, o Galaxy e o outro que é do Android, que é o Galaxy também. E agora lá no Congresso Europeu, eu vi o lançamento de um relógio, porque eles também medem pressão arterial, né? Só que não está validado ainda, porque mede pressão arterial por onda de pulso, não é uma coisa... E agora estão lançando os relógios com manguito. Então ele insufla e mede a pressão arterial por uma metodologia já mais validada, né? Que é de manguito mesmo e tudo, já com vários estudos. Então acho que o futuro vai ser realmente os wearables, né? Então o relógio vai conseguir pegar tanto fibrilação atrial daqui a pouco, quanto vai estar validado para fazer diagnóstico de hipertensão, enfim, monitorar o tratamento da hipertensão. Então acho que isso é o futuro em breve, assim. Outra coisa muito legal disso daí, dos wearables, os vestígios, vamos dizer assim, é o Oura, esse anelzinho, custa $500. Meus 2 filhos mais novos são apaixonados. Vê a qualidade do sono, vê a temperatura, sabe o período fértil, variabilidade de RR, né? Frequência cardíaca, quantos passos deu, e a bateria dura uma semana, né? Oxímetro. Então, assim, o Oura tem algumas vantagens sobre o relógio. Assim, primeiro que é mais fácil você dormir com um anel do que dormir com um relógio. Mas, assim, isso empodera o paciente, porque o paciente passa aquilo para o médico e ele não vai enganar, fala assim, você deu 8, só se eu pegar meu anel, der para o Fernando, que é um atleta, Fernando corre para mim, anda e passar os dados dele. Mas, assim, o sono, que é uma coisa importantíssima, o Fernando mostrou aqui, você faz uma ablação do FA, se o cara tem apneia de sono, e se você não tratar a apneia, ele vai recorrer provavelmente, você tem que primeiro tratar a apneia, para depois tratar a fibrilação atrial. Então esses anéis, esses relógios hoje, dão muita informação para a gente, e acho que isso traz um empoderamento para o paciente. Uma informação que não sei se eu deixei claro na minha exposição, para o não especialista, claro, aspirina e antiplaquetário não protegem contra cardioembolia de fibrilação atrial, não protege. Só aumenta o risco hemorrágico e não protege, não tem eficácia, tem que ser anticoagulante. E dentre os anticoagulantes são os inibidores diretos, de preferência. E outra coisa, na hora que você faz o cálculo do risco trombótico dos chá de Schwarz, depois você faz o cálculo do risco hemorrágico do RESBLED, vamos supor que o RESBLED tem um sangramento percentual maior do que o percentual de AVC calculado pelo chá de Schwarz. Mas tem um chá de Schwarz maior que todos. Esse paciente tem que tomar anticoagulante. O outro não é para dizer que esse aqui tem um risco hemorrágico maior, não vou dar. Não é isso. É para você tomar mais cuidado e controlar mais os fatores de risco
de sangramento, você não vai deixar a gente coagular. Outra pergunta muito comum é o idoso frágil que cai toda hora. Não, tem fibrilação atrial e tem cardiopatia estrutural. Qual a relação risco-benefício de anticoagular? A resposta de todos os especialistas é que vale a pena anticoagular. Você não vai anticoagular ou ocluir a auriculeta se ele tiver quedas assim que não sejam possíveis de corrigir, de evitar. O risco é imenso de cair, já teve hemorragia grave em decorrência da queda. Então, teve hemorragia craniana, caiu uma vez ou duas, aí você pode pensar em incluir. Mas, de modo geral, você vai tratar com anticoagulante e proteger contra a queda. A fibrilação ventricular é tão grave quanto a fibrilação atrial? Isso é importante. Fibrilação ventricular é igual a parada cardíaca. Então, o capítulo de ressuscitação cardiovascular, fibrilação ventricular é o evento final elétrico do coração. Um dos eventos finais. Essa sonífera, essa atividade elétrica. Então, fibrilação ventricular é morte. Se não tratada, é igual a morte. Enquanto fibrilação atrial, tem pessoas que vivem com a fibrilação atrial o tempo todo, permanente. Bom, realmente a reunião fantástica que a nossa academia está realizando, abordando esse assunto. Vou começar por Cláudio, parabéns pela sua brilhante apresentação. E já li o seu livro, Te Cuida. Quem não leu tem que comprar para ler, para ler. E com relação ao cigarro, eu quero lembrar o seguinte: eu fiz fui chamado para lá no Canadá com Tirone, que é um cirurgião brasileiro de renome, e aí eu organizei um grupo de 15 colegas cardiologistas. A secretária dele me ligou: doutor Brito, eu quero saber quem fuma e quem não fuma, porque aqui no hotel, fumante não fica no andar dos nós fumantes. Então, nós não precisamos, com relação ao cigarro, é para proibir, não é para você apenas dizer que cigarro dá câncer. E aí eu lembro que eu estava no metrô com os colegas, com 3 ou 4 colegas, e um colega foi tirar o cigarro para fumar. Apareceu um cidadão canadense: joga este cigarro fora, neste país não se fuma. Assim ele ficou horrorizado. Então, com relação ao cigarro, você tem que usar um país como o Canadá, de 40 milhões de habitantes, em que os canadenses não deixam ninguém fumar onde eles estiverem. De modo que é muito importante isso aí. E o livro do Cláudio, quem não leu, eu já li, precisa ler. Com relação à fibrilação atrial, é um assunto que os cirurgiões cardiovasculares nós lidamos muito com os pacientes com doença mitral, que tem fibrilação atrial, e muitas vezes ele chega já com um trombo na auriculeta esquerda. Isso aí nós temos que evitar. E para a fibrilação atrial, já existe a cirurgia do labirinto, de um cirurgião canadense, que falou essa cirurgia do labirinto, em que fibrilação atrial, você tem que, se fizer uma cirurgia mitral, você tem que chegar lá e fazer a operação do cor, que é a cirurgia do labirinto, cirurgia que é um pouco mais complexa, mas que é fácil de ser realizada. Com relação, eu não quero me prolongar, que esse assunto é muito interessante, a fibrilação atrial, quando foi o congresso de Munique, de cardiologia, eu fiquei surpreso, porque lá, né, fibrilação atrial é para ser tratada, não é dar remédio para na hora que está em fibrilação. Então, a fibrilação tem que ser tratada ou com a cirurgia do labirinto, ou os cardiologistas especializados em tratar fibrilação atrial com meio de cateto, né? Isso aí se resolve com muita simplicidade. Com relação à testosterona, eu lembro aqui que é muito importante aos mais jovens que estão aqui, para se alguém receitar finasterida, para não tomar nunca, que a finasterida ela bloqueia definitivamente o testosterona no seu corpo. E se você usa a finasterida pelo urologista no sentido de você adiar a cirurgia de próstata, não é uma conduta correta, porque a finasterida que é usada para jovem, careca,
pode ser usada por careca, mas para um homem de 70, 80, 90 anos, jamais pode passar finasterida. Você sabe que finasterida, ela vai bloquear a testosterona, e se você toma durante 1 ano, 2 anos, sua testosterona vai para 607. Você fica praticamente operado, vai viver como se for uma mulher, de modo que a finasterida não deve ser usada. E finalmente eu quero lembrar aqui que Rui Barbosa dizia que a pátria é a família amplificada. Então a pátria depende da família, como o Cláudio falou. Então, se você não aprende bem essas coisas boas de casa, você vai pagar o tributo de ter pecado, de não realizar as coisas corretas. Parabéns a essa banca fantástica que a gente poderia ficar aqui ouvindo 2, 3, 4 horas. Parabéns a todos. Mais alguém? Bom, vou apimentar um pouco então, em relação, eu acho que tem uma lacuna também de estudo em relação à população LGBT, em relação ao homem trans e o uso de testosterona. Nosso acadêmico Bruno Reis, ele também coordena um ambulatório no FRJ dessa população. Na Unicamp também temos um ambulatório especializado LGBT, e a gente ainda não traz alguns dados do uso da testosterona em relação a essa população. Acho que aí a gente poderia também ter mais conhecimento. Em relação à área de saúde da mulher, eu também observo as complicações da testosterona. Então, eu faço cirurgias corretivas de clitóris. Existe uma atrofia que também é importante, um ressecamento. Mas as mulheres, como elas se sentem tão bem, como o Dr. Cláudio falou, em relação à qualidade de vida, bem-estar, elas não querem, pelo desejo coativo, parar o uso da testosterona, mesmo trazendo a conscientização. Recentemente eu tive um caso de uma paciente fazendo uso do pellets, que não foi recomendado por mim, e ela fez arritmia, e fez uma arritmia que precisou internar. Então, trazendo para vocês a conscientização também de levar essa situação do nosso Setembro Vermelho e divulgar maiores informações. Agradeço enormemente a todos vocês pelas brilhantes apresentações, o nosso debatedor, que também enriqueceu. E se tiver mais alguém, posso fechar a reunião, né? Então, gostaria de agradecer também a todos vocês por estarem presentes e damos por encerrada essa sessão. Obrigada.